já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Isso fala acerca de uma igreja acomodada, que está deitada, que está acomodada. O amado está lá batendo na porta: vem, vem minha noiva, vem minha igreja, vamos ter um momento de intimidade. Vem na madrugada. Quantos aqui já acordaram na madrugada e sentiram dentro de si que deveriam orar, mas não oraram? É o amado chamando você, batendo na porta. E ela fala: como é que eu poderei ir? Eu já estou deitada, já estou salva, já lavei os meus pés, porque eu levantarei e sujarei os meus pés? Isso fala acerca de uma pessoa acomodada, que recusou abrir a porta para o amado, recusou a interagir com ele. Fala comigo: interação gera intimidade. Você pode passar todos os anos da sua vida aqui na igreja, se você não interagir com o profeta, se você não interagir com Jesus, querido, quero dizer uma coisa para você: você nunca vai mudar de vida. Você vai viver das experiências que as pessoas contam. Você nunca vai viver o seu momento com ele. Eu amo testemunhos, amo. Eu amo ser edificado pelo testemunho das pessoas, mas, querido, eu quero viver o meu próprio testemunho. Eu quero tocar, eu quero fazer, eu quero curar, eu quero. Você não quer? Você precisa interagir com o profético, você precisa interagir com Cristo. Ele está batendo na porta, e aquela noiva faz o quê? Ela não levanta para vir porque está acomodada. Provérbios 21, 25: o preguiçoso morre desejando. E a Bíblia vai dizer aqui que o coração dela estava queimando, o coração dela se comoveu, ardeu de paixão quando o amado bateu. Isso fala de quê? Isso fala que muitas das vezes estamos aqui, nosso coração aqui dentro está queimando por ele, dá aquele frio na barriga, dá aquela emoção, sabe, daquela presença, a gente até sente, assim como ela sentiu, mas até isso não substitui a interação. Olha uma pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: você precisa abrir a porta para ele. Você precisa abrir a porta para ele. Eu profetizo nessa noite, eu quero profetizar mesmo, que ele vai te acordar de madrugada. Essa noite ele vai te acordar de madrugada. Glória a Deus. Profetizo, eu declaro sobre a tua vida. Eu quero ver o que você vai fazer. 3 horas da manhã ele vai te acordar. Você não precisa nem botar despertador. Ele vai bater lá assim, ó: Rose, Rose. O que você vai fazer, tia Rose? Ela vai abrir a porta para ele? É isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele vai fazer? Eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele vai cear comigo. Ceia fala de comunhão. Laodiceia foi subjugada, sabe por quê? Laodiceia foi subjugada porque era morna. Você não é fria e você não é quente, você é morna. Qual o problema da mornidão de Laodiceia? Versículo 20: tem alguém batendo do lado de fora na porta. Jesus: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com você. Relaxa, eu mesmo vou preparar a mesa. Eu vou preparar a mesa. Eu vou pegar, eu vou arrumar a mesa, eu vou botar o prato, eu vou botar os talheres, vou pegar meu banco, vou sentar e a gente vai jantar junto. Vai trocar ideia. Imagina isso. Vamos trocar ideia? É Jesus falando para a igreja de Laodiceia. E o grande problema foi o quê? Foi a falta de interação com a pessoa que estava do lado de dentro da casa. Ela não interagiu. Laodiceia, você não é quente, você não é fria, você é morna. Sabe por quê? Porque você acha que tem uma coisa que você não tem. Laodiceia era uma igreja que achava que tinha algo, na verdade não tinha. Não tinha. E qual foi o grande problema de Laodiceia? De novo, o amado batendo. Ei, vamos
ter um momento junto. Ei, eu quero falar segredos para você. Abre a porta para mim, por favor. Ei, Laodiceia, abre a porta. Eu quero ter um momento de intimidade com você. Eu quero te falar aquilo que os olhos não viram. Eu quero te falar aquilo que os ouvidos não ouviram. Ei, Laodiceia, eu quero ter um momento com você. Abre a porta. Ela não abriu a porta. Ela deixou o noivo do lado de fora. E a falta de interação gerou o quê? O que gerou? A mornidão espiritual de Laodiceia. Fala comigo. Interação gera intimidade. O plano de Deus é a interação. Você olha para Gênesis e você vê que Deus ele via na viração do dia para se encontrar com Adão. Para quê? Para ter um momento de intimidade com Adão. A Bíblia fala que Deus ele criou Adão, depois criou o ambiente, colocou o homem no ambiente e na viração do dia ele vinha. E aí, Adão? Como é que foi seu dia hoje? Gente, foi legal. Eu dei nome ao macaco. Não, eu dei nome àquele bicho ali. Aquele bicho agora se chama macaco, tá? Que legal, Adão. É mesmo? Tá gostando? Não, o ambiente está maravilhoso. E como é que foi seu dia, Deus? O que o Senhor fez? Imagina o diálogo de Deus com Adão. Na viração do dia. Por que na viração do dia? Para justamente dialogar como foi o dia. Na viração do dia ele estava vindo para conversar com Adão. O plano de Deus é intimidade, é a interação. Interação com o sobrenatural, interação com a pessoa de Jesus. Quantos estão me entendendo? Amém. E para finalizar minha mensagem, não vou ser longo, para finalizar minha mensagem, eu quero falar sobre um cara chamado Moisés. Quantos conhecem Moisés? Moisés foi incrível. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 32, 33, 34, para você ler em casa. 32, 33, 34, você lê. Aconteceu um fato. Moisés estava no monte, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, conversando com Deus. A Bíblia fala que Deus estava escrevendo com o seu próprio dedo as leis. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E Moisés está lá. Senhor, como é que eu vou explicar isso, Moisés? Aí ele vai lá, o adultério é isso. Aí você lê lá em Levítico, Moisés escrevendo sobre o adultério. Não furtarás. Aí você lá, a lei da restituição. E Moisés está lá ouvindo, e Deus estava escrevendo, explicando a Moisés. Estabelecendo uma lei que atenderia o seu povo. E naquele momento, Deus do nada, ele olha para a terra e ele vê o povo se prostituindo. Por causa de quê? Moisés tardava em retornar do monte. Então sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, Wallace. Eles pegaram todas as bijuterias, todos o brinco, cordão, pulseira, pegaram tudo, fundiram num bezerro, no molde de um bezerro de ouro, fundiram aquele ouro, então eles tiveram um ídolo, chamado bezerro de ouro. Enquanto Deus estava no monte com Moisés, estabelecendo leis para atender e beneficiar o povo estava aqui embaixo se prostituindo com um bezerro de ouro. Quem tem espírito, ouça. Enquanto Deus estava lá em cima, sonhando, planejando, estabelecendo coisas que atenderiam o seu povo, o povo estava aqui embaixo fazendo o quê? Se prostituindo. Abre parênteses, toma cuidado. De repente Deus está lá em cima escrevendo a sua história, falando, mês que vem eu vou tirar você dessa. Você passou por uma prova, você passou por uma situação, você está vivendo algo na sua vida, você não entende, mas eu entendo, e você vai entender. E Deus está lá escrevendo, a partir de amanhã eu farei isso, restituirei o que você perdeu, te honrarei, darei aquela promoção, darei o ministério que você tanto almeja, darei o filho que você está pedindo. Aí sabe o que a gente faz? Por não esperar, a gente se prostitui. Aí sabe o que acontece?
Deus ele fala assim para Moisés: Moisés, desce lá embaixo, porque o teu povo pecou contra mim. Então Moisés desce. Antes de descer, Moisés ele tem um diálogo com Deus. Ele tem um diálogo íntimo e profundo com Deus. Porque Deus fala assim para Moisés: Moisés, a partir de hoje eu não seguirei mais esse povo. Não, melhor, Moisés, a partir de hoje, vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou matar todo mundo e vou começar tudo de novo através de você. Deus fala isso para Moisés. Moisés, eu vou matar todo aquele povo de dura cerviz e vou começar tudo de novo através de você. Aí sabe o que Moisés fala? Ele fala o seguinte: não, Deus, não faça isso. Esse é o teu povo, porque os povos girão ao redor, verão o fracasso de Israel. Não faça isso, por favor, Deus. Esse aí é o seu povo. Moisés começa a interagir com Deus. Começa a falar: não, Deus, não, esse é o teu povo. E ele começa a interagir com o profeta. Ele começa a interagir com Deus. Fala: não, não. A Bíblia fala que Deus se arrependeu da ideia que ele tinha. Mas Deus não se arrepende. Intimidade faz toda a diferença. Ele se arrependeu. Então Deus fala assim: tá bom, eu não vou destruir esse povo, mas tem um porém. Qual é o porém? A minha presença não vai mais com vocês. Eu vou enviar um anjo. O anjo ele vai adiante de vocês, mas a minha presença ela não vai. Depois você lê, estou lendo para ganhar tempo. Êxodo capítulo 32, 33, 34, lê em casa depois. Lê o 32 ou 33, agora não. Espero eu concluir aqui. Moisés, eu vou enviar um anjo, mas a minha presença não vai. Olha o que Deus estava dizendo: Moisés, se o meu anjo for, você vai ter provisão, você vai ter os milagres, vai ter uma coluna de fogo à noite, vai ter uma coluna de nuvem durante o dia, vai ter o maná. Vocês quer comer carne? Vai ter carne. Quer beber água? Toca na rocha, que a rocha vai dar água. Moisés, vocês terão provisão. Moisés, vocês terão tudo que vocês precisam, mas a minha presença não vai mais com você. A minha presença não. Aí sabe o que Moisés fala? Deus, se a tua presença não for comigo, ainda que eu tenha provisão, ainda que eu tenha maná, ainda que eu tenha água jorrando da fonte, ainda que eu tenha uma coluna de nuvem protegendo do sol, ainda que tenha uma coluna de fogo protegendo do frio, ainda que tenha carne à vontade para comer, ainda que a minha roupa cresça conforme o meu crescimento natural no meu corpo, ainda que eu tenha todas as suas provisões, ainda que eu tenha tudo, se a tua presença não for comigo, ei, não me faça sair desse lugar. Aplauda ele, pelo amor de Deus. Não, porque o que era mais importante para Moisés não era aquilo que Deus podia dar com as suas mãos, mas era a pessoa que Deus representava para ele. Então Deus ele fica encantado com Moisés. Aí Moisés é mais ousado. Aí depois disso ele fala: Deus, quero te pedir uma coisa. Querido, isso é interação, isso é bate-papo, Deus e Moisés trocando ideia. Aí Moisés fala assim: Deus, posso pedir uma coisa? Eu rogo que você me mostre a tua face. Deus, Moisés aproveitou aquele momento e falou: Deus, deixa eu dar uma espiadinha, só uma espiadinha. Eu só quero ver como é que são seus olhos, deixa eu olhar a sua face. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, é impossível, porque se alguém vê a minha face, não poderá viver. É impossível, mas, olha que profético, entenda no seu espírito, mas eu vou te dar uma coisa que eu nunca dei a ninguém. Eu vou fazer algo por você que eu nunca fiz por ninguém. Está vendo essa rocha? Tinha um buraco na rocha. Moisés, eu vou te colocar dentro dessa rocha. Isso, eu vou te colocar aqui dentro da fenda do buraco dessa rocha. Você vai ficar aqui dentro escondido assim, ó. E sabe o que vai acontecer? Eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Vamos entender
entender uma coisa aqui. Deus, a Bíblia fala que os seus olhos, o trono dele está nos céus e a terra está o estrago dos seus pés. Deus não tem forma. Querido, Deus não tem forma. Como assim? Então, como Moisés então viu a forma de Deus? Você precisa entender. A Bíblia fala que o Salmo 90, ele foi escrito por Moisés. O Salmo 91, 95% dos historiadores, teólogos, eles acreditam que foi Moisés que escreveu o Salmo 91. Você sabia disso? Não foi Davi, Moisés. Porque a sequência dos salmos escritos, a forma que foi escrita, o contexto, tudo isso comprova que foi Moisés, apesar de ele não ter colocado o nome dele como autor do livro. Sabia disso? Salmo 91. Então Deus não tem forma. Deus é onipotente. Então como é que Moisés viu as costas de Deus? Eu vou te falar algo profético. Moisés dentro da fenda da rocha. Deus havia prometido que Moisés o veria pelas costas. Sabemos que Deus não tem forma. Deus é Deus, Ele é grandioso, Ele é onipotente. Deus não pode ser visto a não ser através de uma teofania. E se fosse teofania, não teria por que ele entrar numa fenda de uma rocha. O que acontece então? Deus ele pega Moisés e põe, entenda isso, põe dentro daquela fenda, daquela rocha. E na tipologia bíblica você vai entender que a rocha era Cristo. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: e bebiam todo de uma mesma pedra espiritual, e aquela pedra era Cristo. A pedra os seguia, e aquela pedra era Cristo. A Bíblia fala que a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra, a pedra de esquina, e essa pedra era Cristo. Então Deus ele pega Moisés e coloca dentro da fenda da rocha. Ele coloca Moisés dentro de Cristo, ali dentro. Moisés, fica aqui escondido aonde? Fica aqui escondido em Cristo. E naquele momento que acontece, Deus ele passa. O que Moisés viu? Na minha opinião, sabe o que Moisés viu? Moisés viu uma sombra. Na minha opinião, o que Moisés viu, não estou afirmando, na minha opinião, o que Moisés viu foi uma sombra. Então Moisés, diante daquela revelação, diante daquele momento, ele pega e escreve o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Cristo. E descansa a sombra do Onipotente. Ele fala aqui que ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo e descansando a sombra do Onipotente. Quem é onipotente? Deus. Deus é onipotente. Então naquele momento Moisés estava dentro daquela rocha, escondido em Cristo, e Deus naquele momento passa ali, e Moisés então é coberto por uma sombra repleta de glória. Então Moisés fica maravilhado com aquela visão, fica maravilhado com aquele momento. Então ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas asas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Glória a Deus. Como é que Moisés teve isso? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Isso fala acerca de uma igreja acomodada, que está deitada, que está acomodada. O amado está lá batendo na porta: vem, vem minha noiva, vem minha igreja, vamos ter um momento de intimidade. Vem na madrugada. Quantos aqui já acordaram na madrugada e sentiram dentro de si que deveriam orar, mas não oraram? É o amado chamando você, batendo
batendo na porta. E ela fala: como é que eu poderei ir? Eu já estou deitada, já estou salva, já lavei os meus pés, porque eu levantarei e sujarei os meus pés? Isso fala acerca de uma pessoa acomodada, que recusou abrir a porta para o amado, recusou a interagir com ele. Fala comigo: interação gera intimidade. Você pode passar todos os anos da sua vida aqui na igreja, se você não interagir com o profeta, se você não interagir com Jesus, querido, quero dizer uma coisa para você: você nunca vai mudar de vida. Você vai viver das experiências que as pessoas contam. Você nunca vai viver o seu momento com ele. Eu amo testemunhos, eu amo ser edificado pelo testemunho das pessoas, mas, querido, eu quero viver o meu próprio testemunho. Eu quero tocar, eu quero fazer, eu quero curar, eu quero. Você não quer? Você precisa interagir com o profético, você precisa interagir com Cristo. Ele está batendo na porta, e aquela noiva faz o quê? Ela não levanta para vir porque está acomodada. Provérbios 21, 25: o preguiçoso morre desejando. E a Bíblia vai dizer aqui que o coração dela estava queimando, o coração dela se comoveu, ardeu de paixão quando o amado bateu. Isso fala de quê? Isso fala que muitas das vezes estamos aqui, nosso coração aqui dentro está queimando por ele, dá aquele frio na barriga, dá aquela emoção, sabe, dá aquela presença, a gente até sente, assim como ela sentiu, mas até isso não substitui a interação. Olha uma pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: você precisa abrir a porta para ele. Você precisa abrir a porta para ele. Eu profetizo nessa noite, eu quero profetizar mesmo, que ele vai te acordar de madrugada. Essa noite ele vai te acordar de madrugada. Glória a Deus. Profetizo, eu declaro sobre a tua vida. Eu quero ver o que você vai fazer. 3 horas da manhã ele vai te acordar. Você não precisa nem botar despertador. Ele vai bater lá assim, ó: Rose, Rose. O que você vai fazer, tia Rose? Ela vai abrir a porta para ele? É isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele vai fazer? Eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele vai cear comigo. Ceia fala de comunhão. Laodiceia foi subjugada, sabe por quê? Laodiceia foi subjugada porque era morna. Você não é fria e você não é quente, você é morna. Qual o problema da mornidão de Laodiceia? Versículo 20: tem alguém batendo do lado de fora na porta. Jesus: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com você. Relaxa, eu mesmo vou preparar a mesa. Eu vou preparar a mesa. Eu vou pregar, eu vou arrumar a mesa, eu vou botar o prato, eu vou botar os talheres, vou pegar meu banco, vou sentar e a gente vai jantar junto. Vai trocar ideia. Imagina isso. Vamos trocar ideia? É Jesus falando para a igreja de Laodiceia. E o grande problema foi o quê? Foi a falta de interação com a pessoa que estava do lado de dentro da casa. Ela não interagiu. Laodiceia, você não é quente, você não é fria, você é morna. Sabe por quê? Porque você acha que tem uma coisa que você não tem. Laodiceia era uma igreja que achava que tinha algo, na verdade não tinha. Não tinha. E qual foi o grande problema de Laodiceia? De novo, o amado batendo. Ei, vamos ter um momento junto. Ei, eu quero falar segredos para você. Abre a porta para mim, por favor. Ei, Laodiceia, abre a porta. Eu quero ter um momento de intimidade com você. Eu quero te falar aquilo que os olhos não viram. Eu quero te falar aquilo que os ouvidos não ouviram. Ei, Laodiceia, eu quero ter um momento com você. Abre a porta. Ela não abriu a porta. Ela deixou o noivo do lado de fora. E a falta de interação gerou o quê?
gerou? A mornidão espiritual de Laodiceia. Fala comigo, interação gera intimidade. O plano de Deus é a interação. Você olha para Gênesis e você vê que Deus ele via na viração do dia para se encontrar com Adão. Para quê? Para ter um momento de intimidade com Adão. A Bíblia fala que Deus ele criou Adão, depois criou o ambiente, colocou o homem no ambiente e na viração do dia ele vinha. E aí, Adão? Como é que foi seu dia hoje? Ah, gente, foi legal. Eu dei nome ao macaco. Né? Não, eu dei nome àquele bicho ali. Aquele bicho agora se chama macaco, tá? Ah, que legal, Adão. É mesmo? Tá gostando? Não, o ambiente está maravilhoso. E como é que foi seu dia, Deus? O que o senhor fez? Imagina o diálogo de Deus com Adão. Na viração do dia. Por que na viração do dia? Para justamente dialogar como foi o dia. Na viração do dia ele estava vindo para conversar com Adão. O plano de Deus é intimidade, é interação. Interação com o sobrenatural, interação com a pessoa de Jesus. Quantos estão me entendendo? Amém. E para finalizar minha mensagem, não vou ser longo, para finalizar minha mensagem, eu quero falar sobre um cara chamado Moisés. Quantos conhecem Moisés? Moisés foi incrível. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 32, 33, 34, qual você lê em casa? 32, 33, 34, você lê. Aconteceu um fato. Moisés estava no monte, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, conversando com Deus. A Bíblia fala que Deus estava escrevendo com o seu próprio dedo as leis. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E Moisés está lá. Senhor, como é que eu vou explicar isso, Moisés? Aí ele vai lá, o adultério é isso. Aí você lê lá em Levítico, Moisés escrevendo sobre o adultério. Não furtarás. Aí você lá lê a restituição. E Moisés está lá ouvindo, e Deus estava escrevendo, explicando a Moisés. Estabelecendo uma lei que atenderia o seu povo. E naquele momento, Deus do nada, ele olha para a terra e ele vê o povo se prostituindo. Por causa de quê? Moisés tardava em retornar do monte. Então sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, Wallace. Eles pegaram todas as bijuterias, todos o brinco, cordão, pulseira, pegaram tudo, fundiram num bezerro, no molde de um bezerro de ouro, fundiram aquele ouro, e então eles tiveram um ídolo chamado bezerro de ouro. Enquanto Deus estava no monte com Moisés, estabelecendo leis para atender e beneficiar o povo estava aqui embaixo se prostituindo com o bezerro de ouro. Quem tem espírito, ouça. Enquanto Deus estava lá em cima sonhando, planejando, estabelecendo coisas que atenderiam o seu povo, o povo estava aqui embaixo fazendo o quê? Se prostituindo. Abre parênteses, toma cuidado. De repente Deus está lá em cima escrevendo a sua história, falando, mês que vem eu vou tirar você dessa. Você passou por uma prova, você passou por uma situação, você está vivendo algo na sua vida, você não entende, mas eu entendo, e você vai entender. E Deus está lá escrevendo, a partir de amanhã eu farei isso, restituirei o que você perdeu, te honrarei, darei aquela promoção, darei o ministério que você tanto almeja, darei o filho que você está pedindo. Aí sabe o que a gente faz? Por não esperar, a gente se prostitui. Aí sabe o que acontece? Deus ele fala assim para Moisés, Moisés, desce lá embaixo, porque o teu povo pecou contra mim. Então Moisés desce. Antes de descer, Moisés ele tem um diálogo com Deus. Ele tem um diálogo íntimo e profundo com Deus. Porque Deus fala assim para Moisés, Moisés, a partir de hoje eu não seguirei mais esse povo. Não, melhor, Moisés, a partir de hoje, vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou matar todo mundo
e vou começar tudo de novo através de você. Deus fala isso para Moisés. Moisés, eu vou matar todo aquele povo de dura cerviz e vou começar tudo de novo através de você. Aí sabe o que Moisés fala? Ele fala o seguinte: não, Deus, não faça isso. Esse é o teu povo, porque os povos girão ao redor, verão o fracasso de Israel. Não faça isso, por favor, Deus. Esse aí é o seu povo. Moisés começa a interagir com Deus, começa a falar: não, Deus, não, esse é o teu povo. E ele começa a interagir com o profeta, ele começa a interagir com Deus, falar: não, não. A Bíblia fala que Deus se arrependeu da ideia que ele tinha. Mas Deus não se arrepende. Intimidade faz toda a diferença. Ele se arrependeu. Então Deus fala assim: tá bom, eu não vou destruir esse povo, mas tem um porém. Qual é o porém? A minha presença não vai mais com vocês. Eu vou enviar um anjo. O anjo ele vai adiante de vocês, mas a minha presença ela não vai. Depois você lê, eu estou lendo para ganhar tempo. Êxodo capítulo 32, 33, 34, lê em casa depois. Lê o 32 ou 33, agora não. Espero eu concluir aqui. Moisés, eu vou enviar um anjo, mas a minha presença não vai. Olha o que Deus estava dizendo: Moisés, se o meu anjo for, você vai ter provisão, você vai ter os milagres, vai ter uma coluna de fogo à noite, vai ter uma coluna de nuvem durante o dia, vai ter o maná. Vocês quer comer carne? Vai ter carne. Quer beber água? Toca na rocha, que a rocha vai dar água. Moisés, vocês terão provisão. Moisés, vocês terão tudo que vocês precisam, mas a minha presença não vai mais com você. A minha presença não. Aí sabe o que Moisés fala? Deus, se a tua presença não for comigo, ainda que eu tenha provisão, ainda que eu tenha maná, ainda que eu tenha água jorrando da fonte, ainda que eu tenha uma coluna de nuvem protegendo do sol, ainda que tenha uma coluna de fogo protegendo do frio, ainda que tenha carne à vontade para comer, ainda que a minha roupa cresça conforme o meu crescimento natural no meu corpo, ainda que eu tenha todas as suas provisões, ainda que eu tenha tudo, se a tua presença não for comigo, ei, não me faça sair desse lugar. Aplauda ele, pelo amor de Deus. Não, porque o que era mais importante para Moisés não era aquilo que Deus podia dar com as suas mãos, mas era a pessoa que Deus representava para ele. Então Deus ele fica encantado com Moisés. Aí Moisés é mais ousado. Aí depois disso ele fala: Deus, quero te pedir uma coisa. Querido, isso é interação, isso é bate-papo, Deus e Moisés trocando ideia. Aí Moisés fala assim: Deus, posso pedir uma coisa? Eu rogo que você me mostre a tua face. Deus, Moisés aproveitou aquele momento e falou: Deus, deixa eu dar uma espiadinha, só uma espiadinha. Eu só quero ver como é que são seus olhos, deixa eu olhar a sua face. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, é impossível, porque se alguém ver a minha face, não poderá viver. É impossível, mas, olha que profético, entenda no seu espírito, mas, eu vou te dar uma coisa que eu nunca dei a ninguém, eu vou fazer algo por você que eu nunca fiz por ninguém. Está vendo essa rocha? Tinha um buraco na rocha. Moisés, eu vou te colocar dentro dessa rocha. Isso, eu vou te colocar aqui dentro da fenda do buraco dessa rocha. Você vai ficar aqui dentro escondido assim, ó. E sabe o que vai acontecer? Eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Vamos entender uma coisa aqui. Deus, a Bíblia fala que os seus olhos, o trono dele está nos céus e a terra está o estrado dos seus pés. Deus não tem forma. Querido, Deus não tem forma. Como assim? Então, como Moisés então criou a forma de Deus? Você precisa entender. A Bíblia fala que o Salmo 90, ele foi escrito por Moisés. O Salmo 91
95% dos historiadores, teólogos, eles acreditam que foi Moisés que escreveu o Salmo 91. Você sabia disso? Não foi Davi, Moisés. Porque a sequência dos salmos escritos, a forma que foi escrita, o contexto, tudo isso comprova que foi Moisés, apesar de ele não ter colocado o nome dele como autor do livro. Sabia disso? Salmo 91. Então Deus não tem forma, Deus é onipotente. Então como é que Moisés viu as costas de Deus? Eu vou te falar algo profético. Moisés dentro da fenda da rocha. Deus havia prometido que Moisés o veria pelas costas. Sabemos que Deus não tem forma, Deus é Deus, Ele é grandioso, Ele é onipotente. Deus não pode ser visto a não ser através de uma teofania. E se fosse teofania, não teria por que ele entrar numa fenda de uma rocha. O que acontece então? Deus ele pega Moisés e põe, entenda isso, põe dentro daquela fenda, daquela rocha. E na tipologia bíblica você vai entender que a rocha era Cristo. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: e bebiam todo de uma mesma pedra espiritual, e aquela pedra era Cristo. A pedra os seguia, e aquela pedra era Cristo. A Bíblia fala que a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra, a pedra de esquina, e essa pedra era Cristo. Então Deus ele pega Moisés e coloca dentro da fenda da rocha, ele coloca Moisés dentro de Cristo, ali dentro. Moisés, fica aqui escondido aonde? Fica aqui escondido em Cristo. E naquele momento que acontece, Deus ele passa. O que Moisés viu? Na minha opinião, sabe o que Moisés viu? Moisés viu uma sombra. Na minha opinião, o que Moisés viu, não estou afirmando, na minha opinião, o que Moisés viu foi uma sombra. Então Moisés, diante daquela revelação, diante daquele momento, ele pega e escreve o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Cristo. E descansa a sombra do Onipotente. Ele fala aqui que ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo e descansando a sombra do Onipotente. Quem é onipotente? Deus. Deus é onipotente. Então naquele momento Moisés estava dentro daquela rocha, escondido em Cristo, e Deus naquele momento passa ali, e Moisés então é coberto por uma sombra repleta de glória. Então Moisés fica maravilhado com aquela visão, fica maravilhado com aquele momento. Então ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas asas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Glória a Deus. Como é que Moisés teve isso? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Isso fala acerca de uma igreja acomodada, que está deitada, que está acomodada. O amado está lá batendo na porta: vem,